Fala, rapaz, beleza? Aqui quem fala é o Arthur Gadelha do canal Pra Trás falhou e eu vou dar as notícias de hoje pra vocês. Então, diretor de rua Cloverfield 10, presta atenção nessa notícia, diretor de rua Cloverfield 10 vai assumir o filme do Uncharted. Cara, eu não tenho nem o que falar de Uncharted. Na verdade, todos os games da Naughty Dogs são, tipo assim, alto nível, né? Cara, se você jogar, sério, a pessoa que jogou, ou joga ainda, tanto faz, a pessoa que jogou Uncharted, The Last of Us, Crash, as pessoas não têm dúvida que são jogos maravilhosos. Agora, o que esperar desse filme, né? Primeiramente, acho que todo fã de game espera, não é? Mas todo fã de game espera isso, que siga a lógica do game. Não que vá fazer a história totalmente igual, né? Mas siga os padrões do game e as coisas. A gente espera também muitas referências, sabe, easter eggs, muitas coisas que tem lá, né? Então esperamos que seja um filme maravilhoso, né? Eu espero de verdade, porque Uncharted, quando eu comecei a jogar o Uncharted no PlayStation 4. Quando eu joguei o Uncharted pela primeira vez, cara, sabe o que é paixão à primeira vista por um jogo? Então eu sou um dos que mais espero desse jogo, desse filme, a estreia desse filme. Espero que realmente o diretor e toda a Sony faça algo espetacular com esse jogo e saiba aproveitar, porque história tem, base tem, referência tem tudo. Tipo assim, tô te dando a faca e o queijo na mão. Vai lá e faz e me abraça, garoto. Entendeu? Então vamos ler aqui. De acordo com o site Variety, a Sony encontrou um novo diretor para o filme live action de Uncharted. Quem assume o lugar deixado por Shaw Levy é Dan Trachtenberg, que dirigiu Rua Cloverfield 10. Então, é isso. Desejamos boa sorte. Espero que vocês façam um excelente trabalho. E vamos que vamos. Galera, para quem é usuário de PC, a Steam está oferecendo pelo menos 14 jogos abaixo de R$22. É isso mesmo. Vocês podem conferir lá na plataforma da Steam. Para quem tem PC, obviamente já baixou o aplicativo da Steam, né? O programa da Steam, que você vai lá na loja da Steam, vocês conferem esses jogos que estão abaixo dos R$22. Cara, assim, a Steam tá fazendo um trabalho excelente, não é? O fato dos crescimentos de jogos para computador, né, ter baixado a pirataria, entendeu? Ter acalmado com a pirataria, e o fato de estar crescendo e mesmo assim continuar crescendo, tanto os jogos online quanto os offline, se deve muito à Steam. Disso não podemos negar. Então, se você é usuário da Steam, entendeu? Você provavelmente já viu os jogos grátis que ela está oferecendo, alguns jogos grátis que ela vem oferecendo. E então você pode conferir também esses jogos que estão abaixo de R$22. Eu vou listar aqui para vocês: é o Anna's Quest, o Blackguard 2, Curtir, 80th Wonder of the World, Culture's Northland, Death Synchronicity, Tomorrow Comes, Today, Decay the Mary, Gom, Journey of the Roach, Mooning, Randall Monday, Sky Hill, The Last Tinker, Seed of Color, Zanzarra, The Hidden Porta. Bom, eu nunca joguei nenhum desses jogos, não é? Mas que você já jogou, comenta aí pra gente saber a opinião de vocês. Cara, e olha que notícia, cara, além de ser legal essa notícia, entendeu? Mostra como os games estão crescendo em todas as áreas, entendeu? Tanto na área do esporte, e eu tô falando isso aqui fora dos games, entendeu? Eu tô falando de pessoas que vêm usando, pessoas que vêm se entretendo, porque, cara, game é isso, entendeu? Game é algo que você sai da sua realidade para se divertir, para se desestressar, e sabemos que em todo meio há estresse. Se você é famoso, se você não é, se você é milionário, se você é pobre, você tem estresse, entendeu? E o game te dá, e os jogos te dá a oportunidade de você dar uma fugida e relaxar a sua mente, entendeu? Então eu vou mostrar uma foto para vocês muito legal. Mesut Ozil,
meio campo do Arsenal e da seleção alemã. Ele, durante 2018, ele jogou aproximadamente 5.200 partidas de Fortnite, cara. Fortnite é absurdo, tá? São milhares, são milhões de pessoas jogando diariamente esse jogo, mas Fortnite tá fazendo algo meio que inédito no mundo, tá abrangendo, entendeu? Tá capturando pessoas de todas as, como é que eu posso dizer, todas as classes, de todos os meios, de todas as culturas, de todos, e Fortnite está conseguindo capturar cada pessoa. E mais uma vez a Epic Games está de parabéns com isso. E parabéns também para o Ozil. 5.200 partidas, vou te falar, é bastante partida, cara. O cara aí já deve ser um pro player, não é? Galera, e agora uma notícia sensacional demais. O filme de Dragon Ball Broly ultrapassa 50 milhões de dólares em bilheteria mundial. Você tem noção do que é isso, cara? Você tem noção do que é essa notícia que eu tô te dando agora? Cara, tá absurdo a procura por esse filme. Cara, Dragon Ball, sabemos que Dragon Ball é um anime fantástico. É o melhor de todos os tempos, e isso não, acho que não tem nem como negar, entendeu? Porém, os filmes sempre deixaram a desejar. Todos eles sempre deixaram a desejar. Só que esse Dragon Ball, no caso é o Super com Broly, que é o título do filme, cara, esse conta história, esse soube aproveitar, entendeu? A Fox soube fazer o filme, entendeu? Soube fazer, dar o que os fãs queriam. Então, se você ainda não viu, eu tenho que tomar cuidado aqui para não falar, não dar nenhum spoiler, mas se você não viu, vá ver. Você que é fã e quem não é fã de Dragon Ball, por favor, vá ver esse filme que é maravilhoso. Então temos a notícia aqui, o filme Dragon Ball Super Broly ultrapassou 54 milhões em bilheteria mundial, com destaque para a estreia no México, onde a arrecadação foi 41% maior do que a de Wi-Fi Ralph, quebrando a internet. Dragon Ball passando um filme da Disney, tá? Só isso. E galera, a Nintendo Switch Online pode receber jogos de Super Nintendo. Para você que é usuário do Nintendo Switch, uma ótima notícia para vocês aqui, ó. A lista de games do A lista de games do SNES apareceu nos dados de serviço por meio de uma atualização recente, incluindo games como Super Mario World, Star Fox, The Legend of Zelda, A Link to the Past, Super Metroid, entre outros. Embora nada tenha sido confirmado pela Nintendo, essa é uma forte indicação de que o serviço crescerá em breve. Então, parabéns se a Nintendo fizer isso. A Nintendo, apesar de quem olha por fora assim, tá vendo que a Nintendo ainda não voltou aos velhos tempos, bater de frente mesmo com a Sony e com a Microsoft. Cara, tem fazendo um trabalho fabuloso. E é isso que a gente quer, entendeu? Isso é algo que a gente quer não só na Nintendo, entendeu? A gente quer no PlayStation, a gente quer no Xbox, entendeu? A gente quer poder ter o acesso de jogos antigos, entendeu? Recentemente saiu uma lista, eu vou trazer essa lista para vocês. Recentemente saiu uma lista de jogos clássicos vendidos na PlayStation Store, entendeu? E é muita gente comprando jogos clássicos, jogos do PlayStation 1, PlayStation 2. Cara, então, é claro que você inovar, entendeu? A novidade é sempre bom. Mas, cara, chega uma hora que você quer curtir aquele clássico, entendeu? Você quer curtir aquilo que fez parte da sua infância ou fez parte da época da sua vida que foi maneiro, entendeu? Então, se a Super Nintendo confirmar isso, tá de parabéns. E espero que tanto a Microsoft quanto a Sony veja isso e faça o mesmo nas suas próximas gerações. Falou, rapaz, então é isso, obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal quem não for inscrito, deixar seu like, comentar o que vocês quiserem. Falou, rapaz, então tamo junto sempre, valeu!